Recording is on. Gravando, camarada. Recording is on. Oh, maravilha. Então, tá bom. Na última reunião eu pedi pro Otávio gravar também, eu também gravei, só que eu gravei, daí como eu tava apresentando, ficou só as telinhas das pessoas aqui, não ficou a tela cheia apresentando, né? Então foi bom que teve mais uma pessoa, hoje eu vou ver se eu aprendo com os erros. E basicamente o que nós temos hoje, camaradas? A gente tem capítulo 5 e 6, né? Eles são basicamente... eu não achei muito difíceis os conceitos, né, de entender. Acho que eles são basicamente várias constatações aí um pouco mais lógicas, né, do processo histórico que aconteceu. Deixa eu compartilhar aqui. Acredito que não deve demorar muito. Só deixa... Então, só lembrando um pouquinho o formato, né? Vou fazer uma breve apresentação aqui dos conceitos, do que eu entendi principalmente sobre eles. E aí a gente discute aí, acho que a apresentação deve demorar 20 minutinhos, nem isso. Isso aqui está sendo gravado, vai para o YouTube depois, então estejam cientes, se comportem. E... vamos ver. Acredito que seja isso, né? Então a gente começa o quê? Pelo capítulo 5, que eu achei bem breve, né? Ele fala sobre a cooperação. E não sei se vocês notaram, né? O tom irônico que ele usa ali em vários casos, né? Ele começa, e aquele nosso trabalhador lá que a gente estava conversando antes, onde é que ele tá, né? Ele meio que finge que tá entrando numa fábrica ali e tudo mais. E todo esse primeiro preâmbulo ali, não sei vocês, mas para mim me lembrou a citação de um grupo de filósofos muito famosos, né? Que são as meninas, né? Não sei quem lembra delas, mas basicamente esse primeiro preâmbulo ali é só ele falando que o de cima sobe e o de baixo desce. Ele fala ali que o capitalista acaba ficando com toda a riqueza ali que o trabalhador estava produzindo, enquanto o trabalhador está magro, está todo caquético ali. Nada de novo sobre o que acontecia ali na Revolução Industrial e acontece até hoje. E aí, do capítulo 1, o que eu achei mais importante dele ressaltar são as vantagens da cooperação, né? Ele demonstra 4 pontos dessa cooperação, né? E das suas vantagens. O primeiro ponto que ele coloca é que na cooperação o capital tem a vantagem de realizar a verdadeira força de trabalho social. Então, basicamente, você tem uma maneira de você acelerar a produção, você tem uma maneira de fato realizar ela, e principalmente toda num lugar só, né? Então você consegue ver de fato a produção social ali na frente dos seus olhos, né? O que é a força de trabalho social. Você consegue ver na frente dos seus olhos ali o que é a força de trabalho, o trabalho necessário, né, para a produção das mercadorias. Outro ponto que ele coloca é a economia dos meios de trabalho. Então ele demonstra, né, que antes, sei lá, você tinha que cada artesão ter sua casa, ter sua oficina, ter seus meios de trabalho, e agora você só precisa de um galpãozão gigante para colocar todo mundo junto num lugar, é menos aluguel de lugares, é menos várias coisas. Você tem um aumento da força de trabalho, que eu achei basicamente muito parecido com o item 4 que ele colocou ali, né? Ele coloca que a soma das forças mecânicas dos trabalhadores isolados, ela difere da força social que se desenvolve quando muitas mãos agem simultaneamente na mesma operação indivisa. Por exemplo, quando é necessário levantar uma carga, girar uma pesada manivela, ou remover um obstáculo. E do ponto 4 dele, basicamente uma continuação disso, né, que é a possibilidade de combinar a união das forças de trabalho para a execução de trabalhos que uma força isolada jamais conseguiria, e se tentasse, o faria de modo muito imperfeito, né? Então ele dá o exemplo de, tipo, 10 trabalhadores conseguem levar uma carga de 100 quilos muito facilmente, mas um trabalhador não vai conseguir levar essa carga de 100 quilos em 10 horas, né? Sendo que 10 trabalhadores conseguem levar essa carga de 100 quilos em 1 hora. Então, existem certas atividades que precisam muito dessa cooperação e da soma de forças para serem realizadas. Porque não é só uma questão de tempo de realização, é uma questão da capacidade de exercer força de uma vez só, né? Para colocar ali. E aí, basicamente, depois disso, né, é um capítulo bem curtinho, onde ele só destaca essas coisas, a gente chega no capítulo mais importante de hoje, que é a manufatura. Então, sejam bem-vindos à manufatura, o novo processo de produção aí, onde nós temos diversos trabalhadores trabalhando no que hoje a gente chama de pipeline, né, basicamente
um processo, né, um organismo trabalhando onde os seres humanos são os órgãos desse organismo. Então, todos eles trabalham em sequência, trabalham produzindo as peças que a próxima parte da produção, logo ali na frente deles, já vai usar. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre elas, né? Que, para ter um pouco de ideia, né, eu trouxe algumas ilustrações que eu achei até um pouco romantizadas, assim, sobre como deveria ser o processo naquela época, né? Elas são muito bonitinhas e tal, dá uma impressão de avanço, mas a gente vai ver que não é só flores isso aqui, né? Muito pelo contrário. Aqui a gente tem, por exemplo, o processo de produção de queijo, né? Então chega o leite, que já foi extraído da vaca e tudo mais. E quais são os pontos levantados por ele? O primeiro exemplo que ele dá é que, por exemplo, na produção de uma carroça, né, que deve ser dos meios de produção, um dos meios de transporte mais utilizados antigamente, né, na época que foi escrito principalmente. Ele demonstra que antes desse processo de manufatura, os artesãos eles meio que faziam as suas partes isoladas. Então, um marceneiro ia criar todas as partes de madeira de uma carroça, e ele ia pegar todas as partes de madeira e mandar para um estofador para colocar um estofado ali na parte interior da carroça. Depois, isso tudo teria que ser conectado com o trabalho de um vidraceiro, que provavelmente teria que mandar suas vidraças por viagem até onde essa carroça seria montada. Depois você tem o trabalho da pintora, e todos esses trabalhos seriam realizados à sua maneira, em lugares distintos, em períodos de tempo distintos, e isso fazia com que a produção de uma carroça demorasse bastante tempo. Qual é que foi o grande salto dessa produção mais artesanal, mais dos artesãos, né, mais da parte manual, para a manufatura de fato? Você junta tudo isso dentro de uma fábrica. Então você basicamente junta todas as funções necessárias para fazer um processo, ou, novamente, né, dependendo da maior parte delas, dentro de uma fábrica, e com isso você vai ter algumas vantagens. Então, qual é que são as vantagens produtivas aqui? Nós temos uma das vantagens, que é que a força de trabalho ela ganha muito em intensidade e precisão. A força de trabalho ela é intensificada, justamente por quê? Porque os poros, os intervalos entre as fases de produção de uma mercadoria, eles são reduzidos ao máximo. Então, você já tem o marceneiro ali no exemplo da carroça, você já tem o marceneiro ali já lixando a madeira, já cortando ela e tudo mais, já manda para a próxima parte ali que vai estofar ela, depois envidraçar, depois pintar, depois dourar, todos esses processos no mesmo dia, na mesma hora, basicamente, ao invés de você ter que, sei lá, fazer o transporte para a oficina de outra pessoa, ou qualquer outro tipo de poro assim que tivesse nesse tipo de produção. E diminuindo o custo de ensinar um ofício, diminuindo o tempo de treinamento de um trabalhador, porque nesse trabalho, uma coisa bem importante de destacar, é que as tarefas elas são divididas no máximo possível para que elas sejam muito simples e que cada trabalhador precise fazer apenas uma tarefa muito simples e repetitiva o tempo todo. E dessa maneira você consegue fazer com que o tempo de treinamento de um trabalhador para realizar essa tarefa seja muito menor. Em um dia ele consegue aprender a puxar uma alavanca, ou levar uma peça daqui para lá, etc., ou fazer um certo controle de qualidade, diferente de uma pessoa que precisava aprender um ofício inteiro antes, né? Que precisava aprender todos os passos de um ofício de vidraçaria, por exemplo, do início ao fim. Agora você pode ter o processo de produzir vidro, dividido em 20 etapas, onde o primeiro trabalhador só leva areia para dentro, o segundo lá só liga o forno, mantém o forno aquecido, o terceiro faz outra coisa e tudo mais. Então, nenhum dos trabalhadores ali mais passa a ter o pleno conhecimento de como que se executa a tarefa inteira de fazer um vidro. E uma das vantagens para a produção, né, de mercadorias, levando em conta que vantagem aqui a gente está dizendo, está definindo como uma maior produtividade, é que diminuindo esse tempo de treinamento e o tempo e o custo de ensinar um ofício, você diminui também o tempo de trabalho necessário. E aí, novamente, na reunião passada, o que é o trabalho necessário? O trabalho social necessário é o trabalho necessário para produzir mercadoria. Todo o tempo que o trabalhador passa trabalhando depois disso é sobretrabalho, e, portanto, se você reduz o tempo de trabalho necessário, você aumenta o sobretrabalho, aumentando, consequentemente, a mais-valia. E, dessa maneira, a manufatura ela revoluciona a cooperação.
Agora, quem leu também entende que isso aqui não é feito só de vantagens, né? Isso aqui tem uma série de consequências para o trabalhador. Então a gente sempre fala, por exemplo, que o capitalismo ele foi responsável por avançar imensamente as nossas forças produtivas. Então, sim, a manufatura, nesse sentido, avançou muito a nossa capacidade de produzir coisas. Só que daí, novamente, né? Que bom seria se a gente conseguisse produzir tudo o que a gente precisa produzir com 2, 3 horas de trabalho por dia ou por semana e pudesse tirar todo esse tempo para nós ou para fazer outros trabalhos mais significativos, que não fossem tão simplistas. Mas não, a gente está basicamente sendo jogado em mais e mais sobre trabalho, aumentando a mais-valia do patrão. E quais são as consequências? Você não tem mais o aprendizado de ofícios. E não tendo mais o aprendizado de ofícios e de ofícios mesmo, você acaba ficando apenas com funções simples e repetitivas. Qual é que é uma das consequências de você realizar apenas funções simples e repetitivas? 8, 10 horas por dia, 5, 6 dias por semana, durante toda a sua vida. Ela acaba deformando o trabalhador. Então, da mesma maneira que a manufatura ela revoluciona a cooperação, ela também deforma o trabalhador. Aqui fica novamente a minha dica para assistirem os documentários que eu deixei, as dicas culturais, né, do episódio passado aí, onde tem documentários sobre a indústria tecelã, né, a indústria de costureira, esqueci o nome agora exatamente, indústria têxtil. E também tem um documentário sobre a indústria da carne, né, onde demonstra claramente que aqui a gente vai estar falando mais sobre deformação, e no livro eu tive a impressão que ele estava falando mais sobre deformação intelectual, mas a deformação ela é física também. Os trabalhadores, depois de executarem essas tarefas repetitivas, simples, o dia inteiro, durante a vida inteira, ou nem durante a vida inteira, durante 10 anos, eles passam a ter lesões que nunca mais são recuperadas. A mão começa a ficar fechada de um certo jeito e não abre mais. A dor costuma ser muito intensa, então é uma coisa que ele realmente deforma o corpo do trabalhador, mas aqui ele vai estar abordando, pelo que eu percebi, um pouco mais a parte intelectual. Então, se o trabalhador não consegue mais aprender um ofício, ele está relegado a aprender apenas habilidades parciais. Ele também dá o exemplo de que um artesão que conhece todo o seu ofício, que consegue executar todo o seu ofício, ele acaba conseguindo trabalhar em qualquer parte dessa produção manufatureira, né? Porque ele conhece todo o processo. Mas um trabalhador que já entrou nesse processo e aprendeu desde cedo a realizar uma só operação, ele só vai conseguir fazer aquela uma operação. Ele vai ter muito menos possibilidade de achar emprego, de achar outras condições melhores, e, novamente, isso também disponibiliza para o patrão uma capacidade de extração de mais-valia, uma capacidade de exploração muito grande, porque o trabalhador ele não tem muita opção a não ser aceitar o que lhe é imposto, porque ele só sabe fazer aquilo. E ele só sabe fazer aquilo não porque ele tem a falta de vontade ou porque qualquer outra coisa assim, mas porque existe uma falta de oportunidades dele aprender a fazer outras coisas, já que todo o contexto social dele está direcionado a trabalhar dessa maneira, onde todas as pessoas têm suas cargas de trabalho reduzidas a operações extremamente simples e repetitivas. Então, essa frase aqui ficou repetida. Mas então, basicamente, aqui, ó. O trabalhador tem que aceitar as regras que foram impostas a ele, porque ele só sabe fazer aquele pequeno pedaço do processo. Ele não consegue emprego tão facilmente, então, por consequência. E aí, uma das grandes partes que o autor aqui ele trabalha é sobre o subdesenvolvimento intelectual do trabalhador. As forças intelectuais de produção, elas acabam se tornando bitoladas, se desenvolvendo em apenas um sentido, sendo tolhidas de qualquer coisa que não se encaixe no processo mais lucrativo possível. Então, é muito interessante, né? A gente fica pensando, por exemplo, quando a gente é criança, todo mundo pergunta pra gente o que a gente quer ser e tudo mais, e a gente geralmente pensa em coisas que envolvem imaginação, a gente pensa em coisas que envolvem grandes feitos e tudo mais, né? Ninguém geralmente pensa que a sua grande capacidade que a gente percebe dentro de nós mesmos desde criança vai estar sendo reduzida, vai estar sendo utilizada apenas em coisas muito simples, e a gente vai estar sendo subdesenvolvido de propósito pelo sistema. Não só porque isso é a maneira mais lucrativa, né? A maneira de maior produção de produzir as mercadorias da nossa sociedade, mas também porque é interessante que a população, né, não tenha tanta capacidade intelectual quanto poderia ter.
Esse processo, então, ele acaba reduzindo o indivíduo a apenas uma partícula de si mesmo. Porque apenas uma pequena capacidade sua, apenas uma pequena parte da sua capacidade acaba sendo empregada para aquele fim que ele está sendo contratado ali. Tem uma frase ali muito boa que ele coloca que a ignorância é a mãe da indústria, assim como é da superstição. O raciocínio e a imaginação, eles estão sujeitos a erros, mas puxar uma alavanca ou pisar em um pedal não depende de nenhum desses. Então, novamente, o que seria do nosso mundo se a gente pudesse exercer a nossa imaginação, nosso raciocínio, pudesse testar mais e se dar o luxo de errar também, porque, né, é errando que se aprende, e é errando que muitas vezes você vai conseguir construir coisas novas, mas não, toda a nossa capacidade de Homo sapiens, toda a nossa capacidade aí de um cérebro extremamente desenvolvido acaba sendo diminuída para um processo extremamente simplista que deforma a gente de diversas maneiras. E a manufatura ela acaba se prosperando onde se requer menos inteligência. E por isso, uma fábrica ela pode ser vista. Cortou seu áudio, Gui. Eu acho que a conexão dele deu uma... Pessoal, o Gui tá falando aqui que o computador dele desligou sozinho, mas que ele tá religando ele lá e volta logo. Oi, gente, voltei. Maravilha, camarada. Tamo por aqui. Pô, complicado essa coisa aí, hein? A manufatura do meu computador aqui não foi muito bem feita. Isso aí deve ser obsolescência programada, né? Maldito capitalismo. Começou a se desligar já. Com certeza, não. Não é só porque o meu computador tem 5 anos que ele podia estar desligando sozinho. Isso aí é sacanagem. Então tá. Onde é que eu estava aqui? A ignorância. A manufatura se prospera onde se requer menos inteligência, com certeza. E aí, nós temos uma citação ali no livro, que eu não cheguei a conferir, né, mas ele fala desse Smith, que eu suponho que seja o Adam Smith, mas pode ser que não.
Mas ele fala que o Smith dizia que a inteligência da maior parte dos homens se forma necessariamente no decorrer da sua ocupação diária. E daí fica a questão. Se alguém passa a vida inteira realizando apenas um conjunto de instruções simples, como é que a gente vai desenvolver a inteligência ou a imaginação? Quem tem filho sabe, né, que tem brinquedos que desenvolvem a inteligência, não, e ajudam a desenvolver o raciocínio lógico e tudo mais, conforme a idade vai avançando. E muitas vezes, sei lá, o que a gente vai realizar de trabalho na fábrica acaba sendo menos trabalhoso do que um brinquedo de raciocínio ali para uma criança de 10 anos, por exemplo. Então, que tipo de pessoa que a gente acaba formando, né, quando a gente coloca elas para trabalhar a vida inteira nesse tipo de manufatura, né, de processo produtivo mesmo. A habilidade do trabalhador, ela acaba sendo adquirida em troca do sacrifício das suas virtudes. E em toda a sociedade desenvolvida, ele coloca, né, essa é a condição das massas, que são os pobres. Então, basicamente, a gente tem os pobres aí que são obrigados a se subdesenvolver, serem exauridos de todas as maneiras possíveis, e ainda assim não conseguem nenhum certo desenvolvimento, sabe, que permita a eles vislumbrar um futuro melhor, por exemplo. E aí, indo mais para os finalmente aqui, ele coloca uma parte aqui que eu achei que é basicamente a luta de classes em si, né? Ele fala que tem esse Smith que sugeriria que, para mitigar uma fração dessas consequências, o Estado deveria minimamente fornecer uma educação popular. Então, assim, ok, né? Parece viável, né? Que tal a gente colocar ali uma certa obrigação de que as pessoas devem passar por uma formação popular que ajude elas a desenvolver esse mínimo cognitivo que um ser humano deveria possuir, ou que a gente quer que um ser humano possua, né? Porque a gente precisa disso, né, para realmente se realizar. E é claro que tem gente que foi contra. Teve esse tal de Garnier ali, nome de shampoo, que falava que o trabalho mecânico, olha só, então a nossa sociedade ela tá cheia de lucros aqui, e a nossa sociedade está enriquecendo. Só que o que ele falava quando a sociedade está enriquecendo? Ele estava se referindo às pessoas que estavam, de fato, ficando com aqueles lucros, as pessoas ricas. Então ele falava, pô, os ricos aqui estão ficando com a grana, o PIB per capita aqui, né, tá aumentando, a gente está conseguindo mais riquezas, e é justamente por causa desse processo que emburece as pessoas. Então, por que a gente vai deixar de fazer ele se ele é o natural? Se ele já trouxe tantas vantagens agora e vai trazer tantas vantagens para o futuro? É o velho e a economia, né? Como é que fica a economia se a gente acabar fazendo com que as pessoas mais pobres tenham o mínimo de dignidade, possam se desenvolver e possam ter acesso à educação básica? Então, é sempre impressionante como, na luta de classes, a classe dominante acaba sempre querendo que a gente fique cada vez mais apático, cada vez mais por fora do que está acontecendo, cada vez sem condições mesmo de perceber o que está acontecendo com a gente. Pensando bem, né, é uma tática muito importante deles, e é por isso que é tão importante a gente sempre estar lendo, a gente sempre estar colocando nosso cérebro para funcionar, sabe? Porque é literalmente o que eles acabam não querendo. Literalmente faz parte do processo, faz parte de definir como é que vai ser o trabalho, faz parte deles garantir a massa de trabalhadores que a gente não desenvolva o nosso intelecto. Então, é o velho... E a economia, né? Como é que fica a economia misturado com uma essencialização, com uma naturalização dos processos colocados. Então, eles colocavam já como natural, né? Não, mas é natural que as massas pobres trabalhem nesses serviços de base, já que elas não têm formação. Isso traz riqueza para a sociedade, como se fosse toda a sociedade, né? Então, vamos manter eles assim. E aí, um certo pensamento que eu coloquei aqui, né, alinhado com o que foi colocado no livro, é que é uma certa deformação física e espiritual, né? Elas são incontornáveis na divisão do trabalho. Pelo menos um pouco dessa deformação, ela acaba sendo intrínseca do nosso processo, né? Então, a mesma coisa que eu já venho batendo na tecla desde o primeiro encontro. O trabalho é uma condição humana, a gente não tem como fugir dele, e que bom que a gente consegue ter um processo no qual a gente consegue produzir tanta coisa tão rápida, sabe? Infelizmente, esse processo, né, mesmo que ele fosse artesanal, por exemplo, ele ainda teria um pouco dessa deformação física e espiritual, ela se agrava na manufatura, mas, novamente, que bom se a gente conseguisse empregar essa tecnologia tão potente de produção, esse processo tão potente de produção,
ao nosso favor, né? Aquela coisa de trabalhar 4 horas por dia numa coisa que às vezes não é o seu sonho, mas você ter todo o resto do dia para você conseguir fazer o que você quer depois. Aí seria bacana, mas o que a manufatura faz quando a mais-valia acaba sendo empregada apenas para os detentores da propriedade privada, é levar esse processo já doloroso muito ao extremo, o que leva também à patologia industrial, né? Ali no livro ele fala que as patologias industriais aumentaram, foi feito um livro, inclusive, né, sobre essas patologias, e ele acaba não citando no capítulo de quais são essas patologias, né, embora nos capítulos anteriores ele tenha citado sobre as pessoas morrendo de exaustão, então os médicos só colocavam lá causa morte e exaustão. E eu achei que, por bem terminar com essa frase aqui de subdividir o homem é executá-lo, se o mesmo merece a pena de morte, e assassiná-lo se ele não a merece. E a subdivisão do trabalho acaba sendo o assassinato de todo um povo. Então, a lição que fica de hoje é quando a gente acaba sendo relegado a funções tão simplistas, sabe, e não tendo opções de outras coisas para fazer, parte de nós é perdido nisso, parte de nós não é desenvolvido, o que a gente poderia ser acaba não sendo, acabamos não o sendo, e ele acaba não trazendo tantos exemplos de como isso acontece nesse capítulo, mas aí, novamente, eu vou recomendar para vocês os 2 documentários que eu já recomendei na vez passada, que eu tô nessa vibe aí dos documentários, acho que é muito bom para entender. Então, tem esse documentário Outra Ode às Costureiras, que foi gravado em Blumenau mesmo, se eu não me engano, sobre a indústria têxtil, sobre como funciona a extração de mais-valia, sobre como as empresas se recusam a reconhecer que os funcionários estão tendo lesões de trabalho, porque isso seria pagar uma multa para o governo, então as próprias empresas já dificultam que o funcionário consiga sair desse ciclo de dor insana. O Carne e Osso também é basicamente a mesma coisa. E aí eu trouxe um outro que é sobre a indústria do design gráfico, que também é muito interessante. Esse aqui, infelizmente, ele está um pouco menos acessível que os outros, esses outros 2 estão no YouTube. Esse aqui, ele tem para assistir, mas eu acho que é só com legenda em inglês, infelizmente. Mas ele mostra muito sobre como era a indústria do design antes dos meios digitais. Então, o que é muito louco para se pensar, né? Porque hoje a gente só conhece design como meio digital, mas nos anos 70, né? Como é que era feito o design? E daí mostra aquilo lá parece uma loucura, sabe? Parece uma coisa insana de fábrica mesmo, assim, a galera correndo de um lado para o outro, recorta coisa daqui, cola coisa ali, era tudo feito de maneira manual e é muito impressionante de ver como era feito. E quando você começa a entender como diferentes indústrias funcionam e qual é que são os relatos que são colocados nessas indústrias, você começa a entender de maneira muito mais prática, sabe? O que é a mais-valia, como que ela é extraída, quais são as artimanhas das empresas para que elas consigam ganhar sempre mais e o funcionário não ter nem condições de reclamar. Então, por hoje é basicamente isso, pessoal. Agora a gente vai abrir uma parte aí para dúvidas, discussões, reclamação, gritaria, que vocês estiverem afim. Tem para assistir gratuito no Plex. Se vocês colocarem ali Graphic Means, já vai aparecer provavelmente esse primeiro site ali no qual vocês conseguem assistir. E eu recomendo muito, porque é muito bom, viu? Me pegou de jeito. Foi a Emily, inclusive, que recomendou. Deu assistir, fiquei tipo, caramba. Tanta coisa que a gente não faz nem ideia que exige, sabe? E documentário sempre é muito bom para entender esse tipo de coisa. E acredito que seja isso, pessoal. Vou compartilhar aqui por enquanto. E aí, o que vocês acharam? Vocês têm apontamentos? Gostaram? Manda, Lucas. Opa, boa noite, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu estou aqui na correria hoje, né? Aí eu não consegui acompanhar toda a apresentação. Você disponibiliza online em algum lugar? Sim, a gente está colocando no canal da Uma mesmo, as gravações. Maravilha. Seria ótimo depois encontrar esse link lá nos avisos. Só isso. Sim. Valeu. Perfeito. Vou colocar assim. Não é surpresa que o Lucas esteja correndo, quem não conhece o meme interno aí, o Lucas está sempre entrando nas reuniões caminhando, correndo para lá e para cá, é bem engraçado. Inclusive, daqui a pouco eu vou ter que correr mesmo. Olha só.
Não Aproveitar escapa para cuidar um pouco da saúde à noite. E é isso. E aí, se vocês tiverem histórias aí de como vocês já participaram da indústria da manufatura em algum momento, como é que era, como é que vocês se sentiram, principalmente também, é sempre bem-vindo. Fala, colega. Eu, particularmente, não, mas na minha família, muitas pessoas foram operários mesmo, né, de indústria têxtil. Petrópolis, minha cidade natal, ela foi colonizada por alemães, né? E eles trouxeram muito know-how, né, nessa área. Então, tem uma fábrica no bairro que eu nasci, chamada Werner, se escreve Werner. Né? Então, minha mãe, minha tia, meu tio, minha avó, várias pessoas trabalharam, muitos até se aposentar, né? E eu lembro que era pauleira, né? E trabalhavam muito e ganhavam muito pouco, né? Todo mundo muito simples. Então, era tipo como se eles tivessem trazido o modelo mesmo, né? De lá para cá, de exploração. Então, tipo, eu vi muito de perto isso, né? Então, meu pai trabalhava na parte administrativa, também trabalhou em tecelagem, só que ele não mexia com as máquinas, né? Mas também tinha contato com isso, né? Sim. Pô, é Então, muito assim, era sacanagem. muito puxado e todo mundo ganhava muito mal, né? Sim, que nem a gente viu nas reuniões passadas, né? O salário que se paga é justamente o que o trabalhador precisa para chegar vivo no outro dia, no outro mês, e deixar filho para trabalhar também na próxima vida. E é só isso que ele vai receber, basicamente. Na prática, nem isso, né? Exato. Tá todo mundo sempre passando dificuldade. Cada vez pior, né? Quanto mais dá para reduzir, quanto mais dá para extremar esse mau pagamento, mais valia para o bolso. Hoje, burguês, muitas dessas indústrias estão fechadas, desativadas. Poucas sobreviveram, né? Essa está na atividade até hoje. Caraca. Bom, camaradas, eu acho que era legal a gente avaliar questões como a da Flasco, por exemplo, que o pessoal tomou conta, né, da produção, e como que essa questão se distribui, né, como a questão do trabalho se distribui num ambiente coletivizado. E aí, trazendo um relato aqui também de Caeté, né, essa ideia tá tão enraizada na mente das pessoas, na subjetividade das pessoas, que quando a gente chama as pessoas para participar de uma coisa coletivizada, elas sentem uma certa repulsa, tipo, o que esse pessoal está fazendo? Estão querendo me enganar de alguma forma, né? Eles começam a tentar entender onde que está a pegadinha, sabe? Então, até a gente conseguir trabalhar na cabeça das pessoas que é uma coisa diferente, né? Que não é aquele ambiente de exploração que é descrito aí no livro, né? É difícil, isso está tão enraizado na cabeça das pessoas que existe uma repulsa, inclusive, em fazer um outro modelo, né? Quando a coisa chega assim, não é construída pela luta e que as pessoas não estão envolvidas naquilo, então acaba ficando um será que é isso mesmo? E uma desconfiança, enfim. Então nós estamos tentando desenvolver isso aqui e um dos desafios é esse, sabe? Pois é, a ideologia é muito entranhada, né? Qualquer coisa coletiva aí tem muita cara de ser ruim. Fala, colega. Agora me parece que a Flasco tem muita dificuldade com crédito, essas coisas, né? Fecham as portas para ela, né? Justamente é uma reação, né? Esperada, né?
como tudo que se contrapõe ao modelo clássico, né, do capitalismo. Sim. Para quem não tá por dentro, né, eu também não sei totalmente a história da Flasco, mas pelo que eu lembro, ela tinha um dono que acabou acumulando muita dívida, uma coisa assim, daí ele só abandonou a fábrica, os funcionários meio que tomaram conta, conseguiram alguma coisa judicial ali para isso, e daí eles decidiram, pô, agora isso aqui vai ser uma cooperativa, é uma cooperativa de produção de embalagens de plástico, se não me engano, uma coisa assim, e eles decidiram, tipo, tá, todo mês eles decidem, tá, essa mais-valia aqui que a gente acumulou, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um bônus pra gente, a gente vai comprar máquina nova, a gente vai reduzir o horário. Eu sei que a primeira coisa que eles fizeram foi reduzir o horário, de 8 para 7 horas, assim, porque eles viram que dava para fazer, assim. Então, tipo, só que, novamente, né, é uma cooperativa que tá num esquema que foge um pouquinho da regra, mas ainda tá dentro do nosso sistema capitalista, né? Então ela acaba sofrendo por várias outras coisas, não consegue crédito e tudo mais. Uma coisa dessas, assim, não consegue funcionar sozinha mesmo, mas é um exemplo muito muito bonito, muito efetivo de como dá para fazer diferente, de fato. Isso prova que sem o patrão a empresa sobrevive, sem os trabalhadores a empresa não sobrevive. Exato, é a velha máxima, né? É bonito, camarada, mas não é nada romântico, né? Porque tem um Estado aí para dar uma porrada na cabeça e aí as coisas tendem enfim, a se desenrolar, porque a questão da subjetividade está tão enraizada que a coisa tende a se encaminhar para um monopólio novamente. Se a gente não muda a lógica, a coisa desanda de todo jeito, né? Então, são iniciativas muito legais, sim, mas elas não arranham, né, a estrutura do que está posto aí, né? Então, é uma questão também para a gente entender que é uma melhora pontual ali, é um exemplo a ser seguido, mas que ele exatamente não mexe em nada na estrutura que a gente vive, né? Fica lá no cantinho, faz aí, senta aí, Cláudia. E é isso, fica lá, né, fazendo aquilo lá. Mas, enfim. É igual nós estamos fazendo aqui também, né? A gente está gerando um modelo que pode ser replicado ou não, mas é uma ideia que vai fermentando na cabeça das pessoas. Né? Com certeza. E eles ainda dependem da lógica capitalista, né? Então, o que o mercado pedir, eles vão ter que produzir, a quantidade que o mercado pedir, eles vão ter que produzir. A competitividade ali ainda acaba sendo, infelizmente, um fator muito determinante em como que acaba se desenvolvendo esse enrolo, né? Mas é bom que os trabalhadores tenham essa vantagem ali, né, dessa empresa, mas, novamente, só isso acaba não mudando as coisas, infelizmente. Mas é um exemplo. É aquele negócio do uma andorinha só não faz verão, né? Exatamente. Bem colocado. A gente precisa de uma massa de empresas fazendo a mesma coisa, ou uma massa de trabalhadores organizados, né, colocando isso para dentro das empresas. Eu queria colocar uma coisa, por exemplo, se a gente faz isso, a gente vai reduzir a produtividade, né? Então, assim, a gente vai reduzir a quantidade de produto, né, que a gente está gerando, né? E aí, assim, a minha dúvida é assim, qual é a proposta, né? É a gente fazer isso e reduzir consumo, né? De forma que fica razoável, mas uma coisa assim, que eu vou dizer, é muito interna ao país, né? Você não consegue, dessa forma, competir no mercado exterior, né? A ideia é só produzir e vender aqui para a gente mesmo, é isso? Eu não sei se eles vendem para o mercado exterior. E eu também não sei se, de fato, reduz muito a produção deles, porque, novamente, né, a mais-valia que era extraída deles era tanto que eles conseguem só retornar essa mais-valia para eles e, às vezes, produzir a mesma coisa, só que de maneira mais efetiva e tudo mais. Mas a proposta é organizar o povo, né? No final das contas, esse tipo de coisa. Mas organizar o povo com que proposta? Com a proposta de tomar o poder, né?
Não, eu sei, Gui, mas uma vez tomado o poder, a proposta é a gente fazer essa produção local. Essa é a minha dúvida, entendeu? Porque como é que você vai competir no mercado exterior? Não consegue. Na minha visão, depende do modelo que a gente for seguir, né? Dá para seguir uma coisa similar à da China, por exemplo, que faz uma distribuição um pouco melhor, ali, dá mais valia. Ao mesmo tempo a galera trabalha demais lá, né? Mas eles conseguem vender para o mundo inteiro, né? As plantas produtivas de diversos países estão lá e tudo mais. Mas vou deixar o Lucas falar aí, vamos ver se ele tem contribuições sobre isso. Então, acho que tem uma questão muito importante, né? Você reduzir o número de horas trabalhadas não significa você reduzir a produtividade, né? A produtividade tem a ver com quanto se produz num determinado período de tempo. E nesse sentido, você pode produzir mais em menos tempo, com mais tecnologia. Muitas vezes as empresas economizam na compra de novos equipamentos, que aumentam a produtividade, ou seja, produzem mais em menos tempo, por uma simples questão de lucro, né? Por uma simples questão de quanto tempo que vai se pagar aquela determinada mercadoria. Aproveitar para dar uma boa noite para o Robson e para o Jorge. Pois boa noite, Robson. Boa noite, camarada. Pode falar. Saudades de vocês todos, camaradas. Pô, nós também, mano. Que isso. Volta logo, Robson. Saudade é pouco, camarada. Fico muito feliz de vê-los. Assim. Fico até emocionado, juro para vocês. Que maravilha. Chorão. Conhecemos o Brizola também, ô Robson? Que ótimo. Brizola é uma figuraça, sinceramente. Eu imagino. Continuem a leitura de vocês. Desculpe atrapalhá-los e foi muito bom ver vocês, viu? Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, aí também depende da proposta, né? Qual que é a proposta de emancipação da classe trabalhadora? Ela passa só por aspectos econômicos ou, sobretudo, por aspectos políticos, né? Então, acredito que, sobretudo, aspectos políticos, porque economia é política. Não há economia sem política. Antigamente, a economia era chamada de economia política, e por isso que o Capital tem o nome de crítica da economia política. Eles que falseiam essa realidade da economia justamente para subverter, né, o seu caráter político como se fosse técnico. E não é essa a questão, né? A economia é sobretudo política, porque produzir mais valia para o patrão. Esse não é o objetivo. Na verdade, é impossível a sociedade se emancipar, né, com uma condição dessa. Então, por isso, acredito que o Capital parte dessa crítica da mercadoria, alcançando aí essa compreensão decisiva do conceito de mais-valia, né, e a sua relação aí com a economia política liberal, burguesa, que se esforça para ocultar esse aspecto, né? Então, acredito que tem muitas propostas que conectam essa teoria marxista da economia, né? Que é uma leitura científica, materialista, histórica e dialética, com as demandas atuais da classe trabalhadora, e a partir dessas demandas a gente pode construir, né, uma relação materialista, uma leitura material, né, que auxilia a gente a se emancipar, né, aqui, segundo as nossas condições de vida, de realidade. Né, para não estender muito, eu vou encerrar. Acho que tem outra pessoa querendo falar aí. Não, só ia complementar um pouco mais o seu ponto, falando que depois da Revolução, né, depois da tomada do poder, é muito difícil de prever, né, principalmente hoje, quando a Revolução parece um pouquinho longe, assim, o que vai acontecer exatamente, porque isso vai depender muito da conjuntura do momento, né. Existem revoluções nas quais se planifica a economia, existem revoluções nas quais você vai para uma coisa mais mercadológica, então acho que isso vai depender muito da conjuntura do momento, né. O que a gente gostaria mesmo, eu acho que é uma economia planificada, assim, né? Assim, só wishful thinking, né? Só tipo, eu acho que isso aqui é legal, mas se vai dar para realizar isso, se vai ser o melhor a se realizar mesmo quando se tomar o poder, aí não tem como dizer ainda. A planificação, ela mostra hoje, né, com a China, esse potencial imenso, né, de liberação de postos produtivos, inclusive.
de aumento de produtividade, né? Acho que é interessante a gente pensar aí, estudar um pouquinho do que a China está fazendo, do que a União Soviética fez. Com certeza. Fellow Jitzer está na fila, acho que é uma pessoa que está sem o nome aí, mas gostaria de falar. A gente aproveita e se identifica aí. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, tamo. E quem tá falando? Eu sou a Norayama, eu esqueci de colocar meu nome. Ariane, tranquilo? É Norayama. Norayama, tá. Isso. Então, né, eu estava pensando ali na questão da Eneida, eu sou formada em engenharia de produção. E existe, assim, um pensamento, né, que eu falo até que é uma lógica hegemônica, né, que a questão, tipo, de otimização de processo, que é extrair mais valor humano, né, reduzir desperdício, maximizar o lucro. Então, esse pensamento está tão enraizado na nossa cabeça que é difícil, às vezes, a gente conseguir pensar num progresso, numa evolução tecnológica fora dessa lógica, né? Então, o que a gente precisa compreender também é que é o ponto de atenção que vai fazer com que essas empresas elas continuem se desenvolvendo, porque quando a gente pensa lá na questão da manufatura, né, da evolução do artesanato, que a pessoa conseguia fazer todo aquele processo, daí vai para uma manufatura, depois vai para um processo de industrialização. Hoje a gente já tem automoção, que nas maiores fábricas, empresas, aí já utiliza desse processo como recurso. E o que a gente está fazendo com essa tecnologia, né? A gente está explorando mais o trabalhador, está sucateando mais a vida das pessoas. Então, assim, a gente não está olhando para essa tecnologia, para esse recurso, como algo que pode potencializar a nossa existência, né? Permitir uma qualidade de vida melhor, um bem viver, condições melhores de trabalho, a questão da própria segurança, bem-estar, ergonomia. Não, ainda está esse olhar ainda muito hegemônico, esse olhar ainda só a visão do lucro. Então, eu acho que dá para mudar essa perspectiva, sim, dá para continuar evoluindo, fazendo negociação interna, com o exterior também. Pensar numa qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho não tira a gente do jogo, da competitividade mercadológica também, assim, sabe? De fazer essas negociações com outros países, inclusive. O que vai mudar é o nosso olhar. Quais acordos a gente vai fazer? Acordo com pessoas que estejam, assim, empresas, países que estejam interessados na questão da sustentabilidade, na melhor condição da vida do trabalhador, porque dá para equalizar, dá para garantir isso, entende? Então, eu só queria fazer essa contribuição, porque às vezes a gente está tão engessado com esse pensamento do lucro, e que acaba não vendo as outras possibilidades, entende? Mas é só isso mesmo. Eu tenho realmente muita dúvida em relação a isso, entendeu? O que eu vejo é que, sim, no final das contas, o que as pessoas querem é comprar o negócio mais barato, entendeu? A Alemanha está lá, acabou de dar, faz pouco tempo, botou lá, já acabou o estado de bem-estar social, entendeu? Acabou. A França também está reduzindo, entendeu? Tudo isso para quê? Para reduzir as condições de trabalho para conseguir competir com a China. Entendeu? Então, assim, na materialidade da vida, as pessoas querem os produtos de consumo, né? E eles querem mais barato, entendeu? Aí, quer dizer, o que a gente tem que fazer é mudar a lógica, mas como faz para mudar essa lógica é que é a questão, né? Porque, beleza, fez a revolução, mas aí quantas pessoas que deixaram de querer ter o celular? Entendeu? Quantas pessoas deixaram de querer ter aquelas coisas, entendeu? Assim, porque assim, é que nem aquela história assim, o capitalismo ele não nasce como a gente viu no livro, entendeu? Não nasce de uma ideia assim que alguém ficou diabolicamente imaginando isso, entendeu? As coisas vão se desenvolvendo, entendeu? Os produtos vão ficando mais baratos, aquilo reduz o salário necessário, né, o trabalho necessário para reproduzir o trabalhador, entendeu? É uma coisa que vai se desenvolvendo dentro daquilo ali. Você mudar essa lógica, eu acho que não se faz meramente
por força de vontade, entendeu? É assim, o que eu vejo, assim, eu acompanho muito, assim, as coisas que estão acontecendo, muito exagero, mas mais do que a média, as coisas que acontecem na China, né? E a impressão que eu tenho é que é isso que eles estão tentando fazer, superar a produtividade do capitalismo para aí conseguir distribuir isso, entendeu? Então, assim, o Estado lá não tem esse Estado todo de bem-estar social. Aqui a gente, por exemplo, em relação à educação, a gente está bem mais avançado, né? A gente tem até universidade pública e tal, e lá até tem bolsa, mas é pouco, entendeu? A gente realmente tem que pagar por isso, né? Então, assim, o que me deixa na dúvida é isso, entendeu? Na materialidade das coisas, entendeu? As pessoas querem esses produtos mais barato, entendeu? E, assim, eu não... Se simplesmente voltar para um estágio anterior da manufatura, não vai resultar nisso. Mas eu acho que não é nem essa a proposta mesmo. O próprio Marx fala, né, que não dá para girar a roda da história para trás. Então, pois é, mas quando se fala de cooperativismo, a impressão que dá é isso, que está querendo rodar a roda ao contrário, entendeu? Não, mas, pô, novamente, né, a gente pega o exemplo pegar o exemplo da União Soviética. A partir do momento que eles começaram a cooperar de fato, né, para um bem comum, principalmente, para que essa mais-valia fosse retornada para a sociedade com uma intensidade maior, eles conseguiram saltos particular, né? Assim, aquele negócio, né? De realidade, o contexto deles histórico era bem particular, né? Tinha aquele negócio que é uma coisa também que você tem que pensar, né? Foi muito atacado, né? Tinha um bloqueio, entendeu? O rublo não era aceito nos outros países, então era difícil comercializar, né? Então, é um contexto assim bem específico, mas eles tiveram essa questão dos bens de consumo, né? A população queria aqueles bens, talvez eles tenham falhado na propaganda, né? Eu vou passar aqui para os próximos na fila, quem sabe eles tenham também alguma coisa a dizer sobre isso, colega? Eu acho que a gente não pode esquecer de pontuar que logo após uma revolução, a possibilidade, né, a probabilidade de um contra-ataque é grande, né? Quem perdeu o poder querer tomar de novo, né? Tem o exemplo da Comuna de Paris, Primavera dos Povos. Então, é um fator que sempre atrapalha, né? Fábio? Bom, camaradas, eu estou pensando aqui sobre a questão da responsabilidade nesse processo todo, porque existe uma diluição de responsabilidade e que, do ponto de vista de cada um dos atores aí nesse processo, a culpa está no outro. Então, por exemplo, o consumidor, ele precisa sobreviver, né? E para isso ele tem que, na hora de fazer a escolha do consumo, ele precisa prezar pelo mais barato, senão ele não consegue tudo que ele precisa para dar manutenção na própria vida. Então, o trabalhador lá na hora que está lá na fábrica ou em qualquer lugar que vai trabalhar, ele precisa receber melhor para conseguir dar uma vida melhor para sua família, para ele mesmo. Então, ele acaba entrando num egocentramento ali que é exacerbado, né, no capitalismo, para ele dar conta de sobreviver. E para isso ele tem que passar por cima do outro, que é o concorrente dele. Então, e aí quando você pensa no pequeno burguês, por exemplo, o cara que tem uma padaria lá, ele tem que explorar o trabalhador dele, ele não tem alternativa. Ele precisa explorar o trabalhador para ele concorrer com a padaria do lado. E aí você vai ver o burguesão lá também, ele tem um cara que está com a faca no pescoço dele, que se ele não otimizar os processos, se ele não for competitivo, se ele não explorar, se ele não, sabe, extrair recurso da Bolívia para dar conta de produzir a bateria, não sei o quê, ele vai morrer no mercado. Então, assim, tem uma diluição de responsabilidade aí que todo mundo tem a sua narrativa e coloca a culpa em algum lugar. E a culpa, no final das contas, é de quê? Né? É de uma estrutura que está posta e que a gente precisa acabar com ela. Só que ela tem um funcionamento muito
enfim, ele gira sozinho, né, nessa máquina, e é difícil a gente sair desse lugar num pensamento individual. E a construção de um pensamento coletivo também esbarra em vários fatores que são complexos, né? De consciência, de possibilidade de construção de um eu coletivo, enfim. Então, aí a gente vai esbarrando em um monte de coisa e não consegue sair do lugar, sabe? E a culpa não é de ninguém especificamente, enfim, é uma questão complexa. É isso. Eu acho que pensando nessa coisa de tipo, a gente vai mudar na base da vontade, não, acho que a gente vai forçar os meios materiais a se adequarem ao que a gente considera mais adequado, né? Então, por exemplo, agora tá um pouco mais mal vistas as tarifas aí, né? Por causa que o Trump tá usando elas, mas elas são maneiras de garantir um mercado interno onde as coisas já são mais bem produzidas. Então, se você quer que as pessoas comprem de um lugar onde as mercadorias estão sendo produzidas de maneira mais humana, por exemplo, nós, digamos, fizemos a revolução, estamos instituindo aqui uma carga de trabalho mais humana aqui para os nossos trabalhadores, mas o que vem de fora está mais barato, a gente mexe tarifa para que o que está dentro fique mais barato. E daí a gente aumenta também, novamente, né, salários mínimos, tudo mais, poder de compra interno. Então, acho que existem diversos mecanismos, assim, a gente nunca vai depender da vontade das pessoas, né, porque isso é uma coisa muito subjetiva, muito individual, não é exatamente o que a gente procura, não. Mas são questionamentos muito interessantes aí, né? Sempre dá vontade de ficar pensando, depois que a gente fizer a revolução, né, o que a gente faz? Mas, às vezes parece tão longe, né, que eu prefiro adiantar esse processo de chegar na revolução e depois a gente pensa também, ou estando mais perto da revolução, né, acho que a gente começa a pensar que tipo de coisa que a gente de fato faz. E tem um ponto aí muito chave, que é a questão da mulher, né? Como será depois de uma revolução, né? Será que vai ser uma revolução total? Né? Pois a gente luta para que seja uma revolução que traga a emancipação de todas as pessoas oprimidas. Tivemos experiências que, né, em relação a essa questão, né, pode ter se andado alguma coisa, mas... Né, a gente tem que sempre entender também que a sociedade, ela, depois da revolução, ela está nascendo dos escombros da antiga, né? Então ela vai carregar alguns vícios e tudo mais, que a gente vai ter que estar atento para sempre, assim, para combater, não tem escapatória. Mas o quanto mais avançada for a revolução que a gente fizer, mais fácil fica de lidar com esses problemas e reduzir eles até zero, possivelmente, no futuro. Aí. Bom, gente. Mais alguém tem alguma colocação? Essa nossa reunião de segunda aqui costuma ser um pouquinho mais curta mesmo. Os capítulos são curtos também, mas eles trazem várias pegadinhas aí, várias coisas que, né, dão debates aí intensos muitas vezes. Não esquecendo também que eu vou deixar o link da gravação, né, no caso do canal da UMA, lá nos grupos que vocês estão inseridos, e também os links dos documentários também, caso vocês queiram assistir. Eu recomendo demais, porque é uma coisa que muda bastante, assim, a vida das pessoas. Pelo menos a minha, depois que eu assisti, eu fiquei tipo, caraca, é assim que funciona, então. Não sai daquela coisa subjetiva, né, tipo, aquela coisa etérea, assim, o trabalhador explorado, tá, mas como exatamente? Ele mostra exatamente como. Então, sempre muito bom. E acredito que seja isso, pessoal. Não tendo mais apontamentos, damos encerramento aqui à reunião de hoje. Beleza, camarada. E nos vemos daqui 15 dias, o que deve ser dia 29. Então, se preparem aí, capítulo 7 e 8. Indo para o encerramento. E estamos indo para o encerramento do livro, né? Ele tem 10 capítulos, 2 reuniões a gente acaba. E aí, se tiverem sugestões de novos livros, né? A gente vai começar a pensar nisso semana que vem. Provavelmente alguma coisa a ver com organização, né? Lenin, acho que seria uma coisa interessante aí para puxar. Mas sugestões são sempre bem-vindas. É um manifesto, né? Também é uma coisa interessante. Né? Tem muita coisa ali. Tem mesmo.
Tem os livros da Rosa também, que são muito bons para atualidade. Da Rosa Luxemburgo. Também. Nossa, tem tanta coisa. Vou fazer umas enquetes lá, botar o pessoal para se degladiar. Não, eu quero esse, quero aquele. Eu não conheço praticamente nada da obra dela. Então, tá aí uma lacuna para enchermos. Pois é, importante. Eu também não conheço tanto, não. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês, então. Beleza, muito bom ver vocês todos aqui. Ó o Lucas. Saudações vermelhas. Run, Lucas, run. Run, Lucas, run. Lucas é nosso Forrest Gump. Valeu, gente. Valeu, gente. Até Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só tô vendo se eu insero a gravação por aqui. Pois é. Eu não sei se eu tô gravando, na verdade. Acho que não. Parar a gravação, achei aqui. Então, eu só